aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 4º ano e hoje nós vamos falar sobre as vantagens que a ciência traz para a nossa vida. Vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada nessa aula. Identificar vantagens e desvantagens do conhecimento científico e tecnológico para a sociedade, analisando as circunstâncias históricas em que foram produzidos. Já sabemos o que é ciência e tecnologia, mas quais são as vantagens do desenvolvimento científico? Então, vamos nos lembrar aqui um pouquinho desse assunto? Nós vimos nas aulas anteriores que a ciência é um método de investigação da realidade, onde, diante de algum problema do mundo, dos fenômenos que nós encontramos, nós vamos fazer questionamentos, levantar hipóteses, observar as evidências e fazer ali as nossas teorias para responder aquelas indagações que surgiram do problema. E que a tecnologia é o desenvolvimento de técnicas, de aparelhos, de procedimentos para melhorar a nossa vida, para melhorar tudo que a gente faz no nosso cotidiano. Bom, e que ciências e tecnologia estão sempre muito unidas uma à outra, porque a ciência desenvolve a tecnologia e a tecnologia desenvolve a ciência. Então, elas têm uma relação tão próxima, mas tão próxima, que às vezes nós temos até dificuldade em separar o que é ciência e o que é tecnologia. E o que esse desenvolvimento científico traz de vantagens para nós, seres humanos, para a nossa vida de um modo geral? Será que as empresas que investem em ciência e tecnologia, os laboratórios, as universidades, estão apenas encontrando uma maneira de lucrar, de ganhar mais dinheiro, de inventar uma novidade? Ou será que isso realmente impacta na nossa qualidade de vida? Então, vamos ver alguns exemplos e pensar sobre isso. Uma população mais saudável. Aqui, então, está a primeira vantagem que a gente vai falar sobre ela. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, foi possível tornar as populações mais saudáveis, o que implica em maior expectativa de vida. Então, lembrando o que é a expectativa de vida? É a média de anos que os indivíduos ali da população vão viver. É a expectativa, quanto que a gente espera viver. A expectativa de vida com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aumentou muito, porque a ciência, ao estudar o que causa uma doença, ela é capaz de atuar na prevenção da doença. É por isso que nós lavamos tanto as mãos, nós tomamos tanto banho, higienizamos os alimentos, tratamos a água, porque a ciência foi identificando um monte de agentes causadores de doença em atividades cotidianas. Quando a ciência descobriu, por exemplo, os micro-organismos que causam doenças nos seres humanos. Então, só aí nesse comecinho de conversa, a gente já entende que a ciência é capaz de prevenir doenças, descobrindo o que é que causa cada doença. Assim, nós descobrimos que existem doenças causadas por vírus, por protozoários, por bactérias, né? E aí a gente vai aprendendo a prevenir cada uma. A vacina, por exemplo, é um meio de prevenir diversos tipos de doença. Quando eu era criança, a professora nasceu lá nos anos 80, comecinho dos anos 80. Quando eu era criança, às vezes nós víamos pessoas que tiveram paralisia infantil, pessoas que eram cadeirantes, que tinham seus movimentos limitados por causa de uma doença que se chama poliomielite. E hoje a gente não vê mais ninguém com essa doença por causa de uma campanha de vacinação antiga e bem consistente que existe já há muitos anos e que afastou das pessoas essa doença. Isso é um avanço científico, a invenção, a descoberta do que causa uma doença e a vacinação. Mas e depois que a pessoa já está doente, a ciência ainda ajuda? Demais, porque a ciência ela não só trabalha na prevenção, como ela também encontra meios, remédios, tratamentos
para que a pessoa possa se recuperar depois que ela já contraiu uma doença também. Então, a ciência impactou bastante esse desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde, impactou bastante na nossa vida, na nossa saúde, na nossa expectativa de vida e na qualidade de vida também. Quando uma criança pequenininha adoece com muita frequência, por exemplo, o seu desenvolvimento pode ser afetado, porque naquela fase que ela devia estar se desenvolvendo, indo para a escola, correndo, brincando, tomando sol, ela está se recuperando de doenças. Então, quando você trata as doenças da infância em tempo hábil, né, você previne algumas delas, você proporciona para a criança um desenvolvimento melhor, você vai ter um adulto mais saudável, isso tudo é impacto positivo da ciência. Da mesma forma, através de pesquisas científicas, foram feitas descobertas que mudaram completamente a saúde dos seres humanos. Por exemplo, cientistas estão trabalhando no desenvolvimento de próteses muito avançadas para aqueles que perderam um membro do corpo ou que sofrem de um certo tipo de ineficiência anatômica. O que são próteses? Professor, eu não entendi aí o que são próteses. Veja só. Além de a gente ter, né, doenças que são causadas por vírus, bactérias, nós podemos ter outros problemas de saúde. Problemas de formação do nosso corpo, um órgão ou um membro que não se formou de forma satisfatória para funcionar, para que você tenha uma vida completamente normal, sem limitações. Ou em um acidente você pode perder algum membro, alguma coisa assim. E a ciência, né, aliada à tecnologia, está desenvolvendo próteses cada vez mais avançadas. Então, uma pessoa, por exemplo, que perdeu as pernas em um acidente, antigamente, há muito tempo atrás, talvez ela nunca mais pudesse andar, porque você não anda sem pernas. Mas as próteses são pernas mecânicas que são desenvolvidas para que essa pessoa possa andar. E essas próteses, com o desenvolvimento da ciência, estão cada vez mais sofisticadas. Então, elas incomodam menos a pessoa que usa, porque existe um incômodo em usar algo que não é exatamente ali do seu corpo, né? Então, diminui o incômodo, aumenta a eficiência. Já existem próteses sendo estudadas até com movimento para as mãos, por exemplo, porque os movimentos das mãos fazem muita falta para as pessoas. Não é só colocar um braço no lugar, uma mão no lugar, se ela não se movimentar, você não tem, né, a função completa daquele membro. Mas isso tudo está sendo desenvolvido pela ciência também. Recursos para proteger os seres vivos de eventos ou desastres naturais. Esse aqui é muito interessante. Desde o homem primitivo, que ele luta com desastres naturais, com fenômenos da natureza, né, que são tão mais fortes do que nós, que são tão poderosos como as enchentes, as chuvas, os raios, as tempestades, os alagamentos, as secas. Então, o homem vai se perguntando, lembra lá da nossa aula da ciência, onde a gente fala, né, que a ciência é uma investigação? Então, o homem se faz perguntas sobre esses fenômenos já há muito tempo. Será que eu tenho como impedir isso? Será que eu tenho como me proteger disso? E assim a ciência vai se desenvolvendo. Existem grande número de eventos, de fenômenos naturais que nós não conseguimos evitar. Mas a simples ideia de prever esses eventos já evita que pessoas sofram com eles. Como assim? Vamos dar exemplos? Veja só. A ciência estudou por muito tempo o solo, como é que alguns tipos de solo se comportam, que existem solos mais arenosos, que existem solos mais rochosos, que existem solos, né, mais férteis para plantar e etc. Por outro lado, a ciência também tem estudado os fenômenos meteorológicos. Então, quando é que vai chover, se vai ser uma chuva forte, né, se vai ter muito vento. Aliando esses dois estudos, a ciência, né, junto com as tecnologias
tecnologias que ela desenvolveu, consegue prever, por exemplo, se uma certa área, por causa de uma chuva que está prevista, vai correr um risco de alagamento. E aí a gente ouve lá no jornal que a Defesa Civil alertou que naquela área tem um certo perigo para que as pessoas deixem as suas casas, elas vão sofrer por isso, mas elas não correm o risco de morrer em um deslizamento, por exemplo. Atualmente, há pouco tempo, você deve ter visto no jornal que, por causa da possível erupção de um vulcão, existiam previsões de tsunami aqui no Brasil. O tsunami não aconteceu, a erupção aconteceu menos forte do que era previsto, mas a gente tem essas previsões. E essas previsões, embora a gente não consiga impedir o fenômeno, elas servem para nos alertar para que a gente possa tomar cuidado, evacuar uma certa área, não viajar para determinado lugar, para evitar, né, um acidente, um problema sério em relação a esses fenômenos. Recursos para proteger os seres vivos de eventos ou desastres naturais. A ciência permitiu que os seres humanos tivessem maior conhecimento das leis da natureza. Outro exemplo aqui, né, na questão dos desastres naturais, não só dos desastres, dos eventos naturais. O raio, na tempestade, quando cai um raio, uma descarga elétrica, isso sempre apavorou o ser humano. E enquanto a ciência não explicava isso, a humanidade foi inventando, né, um monte de superstições, de coisas que pode, coisas que não pode, como é que você se protege. Quando a ciência começou a estudar esse fenômeno, ela descobriu como realmente você se protege, o que realmente você pode e o que não pode fazer. Isso é uma forma de proteger a gente de um fenômeno que acontece com frequência, né? Agora a gente está aqui na primavera, daqui a pouco vem verão, então a gente vai ter muita tempestade, e aí, o que a gente pode, o que não pode? A ciência explica isso para a gente. Onde é que a gente vai se proteger, onde é que não é legal? Por exemplo, você entrar debaixo de uma árvore para se proteger de uma tempestade não é uma boa ideia. Então, a ciência, mais uma vez, nos ensinando a nos proteger. Isso permitiu o desenvolvimento de ferramentas e sistemas para proteger as comunidades de desastres naturais, como explosões vulcânicas, tsunamis e inundações, entre outros. Então, nós já falamos um pouco sobre isso, né? E aqui tem um pouco mais de exemplo. Esses avanços permitiram a proteção de milhões de pessoas, o que reduz a perda de vidas humanas ameaçadas por adversidades naturais. Então, quando você sabe que um vulcão vai entrar em erupção, você retira as pessoas do lugar que vai ser atingido. Quando você sabe que uma área vai ser alagada, você retira as pessoas daquela área. Então, isso evita as perdas humanas, mesmo quando é inevitável que o fenômeno aconteça, porque a ciência é capaz de prever o fenômeno. Além disso, o conhecimento científico contribui para a criação de sistemas de refrigeração e aquecimento que permitem ao ser humano se adaptar melhor às mudanças climáticas. Então, veja só alguns exemplos que a gente tem aqui. O ar-condicionado, né, que é um sistema de refrigeração do ambiente, mesmo fazendo um calor lá fora, a professora consegue vestir um casaco para dar aula para você. Fica mais elegante do que só uma camiseta, não é verdade? Isso evita que a gente passe mal durante o dia, com muito calor, por exemplo. O contrário disso é o chuveiro elétrico. Mesmo quando está muito frio, é importante que você tome um banho. Então, o chuveiro elétrico esquenta a água para que esse banho seja mais agradável e você se mantenha limpo, mantenha a higiene em dia. Aqui nós também temos o caso da geladeira. É muito importante para que a gente se mantenha saudável, manter nossos alimentos conservados. Os alimentos sofrem decomposição de bactérias, de fungos, e essas bactérias, esses fungos, esse alimento em decomposição pode nos fazer muito mal. Então, o sistema de refrigeração, né, dos alimentos, a geladeira, é importante para manter nossa saúde. A ciência primeiro descobriu o que é que fazia estragar o alimento, descobriu aí como é que acontecia a decomposição.
Estudou esses serizinhos, essas bactérias e esses fungos, entendeu que eles se reproduziam menos no frio e conseguiu fazer um sistema para retardar o apodrecimento da nossa comida e assim conservar nossa saúde. Melhorias na vida cotidiana. Anteriormente não existiam geladeiras, micro-ondas ou fogões elétricos. Até recentemente, o homem não conhecia a luz elétrica. Assim, o ser humano precisava se preocupar com uma série de problemas que não existe hoje. Então veja só, até a iluminação, as pessoas eram obrigadas a dormir mais cedo, porque a iluminação com velas e lamparinas não era tão boa durante a noite. Então isso tudo vai mudando, né? A luz elétrica e todos os aparelhos que funcionam com a eletricidade mudam a nossa rotina. A gente consegue estudar até mais tarde, trabalhar até mais tarde. A gente torna a nossa vida mais eficiente e mais confortável também. Aqui tem alguns exemplos, né, de aparelhos elétricos que a gente usa no nosso dia a dia, o ferro de passar a roupa, a máquina para lavar a roupa mais rapidamente, o aspirador de pó, a cafeteira, a própria tomada ali simbolizando a energia elétrica e tudo que funciona com ela. Por exemplo, graças às geladeiras, a maioria das comunidades pode preservar seus alimentos com mais eficiência. Da mesma forma, através da existência da luz elétrica, o homem pode desfrutar de maior proteção durante a noite e também trabalhar com mais eficiência em qualquer tarefa. Então, aqui, né, mais uma vez, a luz elétrica, como a gente já havia falado. E olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é tão rústico, professor, é tão básico. O que tem a ver um balde, uma vassoura com a ciência e a tecnologia? Talvez você nem tenha parado para pensar nisso, mas os produtos de limpeza, que cada vez são mais específicos, um tira a gordura de um lugar, o outro dá um cheiro bom, o outro mata um ácaro para não te deixar doente, isso tudo é desenvolvimento científico e tecnológico também. Outros avanços na vida cotidiana são os produtos do desenvolvimento científico podem ser percebidos no campo da higiene pessoal. Graças à ciência foram criados produtos cosméticos e produtos de limpeza. Todos esses aspectos permitem que o ser humano viva em um ambiente muito mais saudável e agradável. Então, hoje a gente tem sabonete para todo tipo de pele, shampoo para todo tipo de cabelo, né? Produtos que deixam sua casa cheirosa, limpa, livre de ácaros, livre de bactérias, produtos que não deixam sua casa cheirosa. Se você tem alergia ao cheiro do produto, então ela vai deixar sua casa limpa, sem o cheiro te fazer mal. Isso tudo é desenvolvimento tecnológico e científico. Isso tudo é investigado pela ciência para desenvolver tecnologias novas para produzir produtos que tragam mais qualidade de vida para a gente. Facilidade de mobilização. Através dos avanços científicos, o homem foi capaz de melhorar seus sistemas de transporte. Inegavelmente. Apenas um século atrás, os seres humanos tinham que usar vagões para se deslocar de um lugar para o outro, enquanto atualmente existem carros, aviões e ferrovias. Em 1768, o inventor escocês James Watt fabricou o primeiro modelo de motor a vapor. Graças a esse primeiro impulso, o transporte pode ser melhorado por via marítima, para que as viagens de barco se tornassem mais rápidas. Depois disso, os trens desenvolveram o que acelerou fortemente o desenvolvimento da economia, juntamente com o crescimento das indústrias. Isso tudo, esse desenvolvimento todo dos transportes, hoje a gente tem aviões, as pessoas, as cargas, tudo pode ser transportado mais rapidamente, a comunicação evoluiu muito, né? Hoje você assiste a gente pela TV para a sua aula, você assiste a gente pelo YouTube, você se comunica com seus professores, com seus familiares através de aplicativos super rápidos. Isso tudo é vantagem da ciência trabalhando em conjunto com a tecnologia. Na aula de hoje, nós vimos que a ciência, junto com a tecnologia, traz
diversas vantagens para a nossa vida, para o nosso conforto. Desde as questões da saúde, lá da medicina, prevenção de doenças, a cura de doenças, tratamentos e próteses, nós vimos também que a ciência evoluiu bastante a nossa comunicação, o nosso transporte e a nossa vida de um modo geral, com tudo que a gente tem dentro de casa, desde produtos de limpeza específicos para as nossas necessidades, até todo tipo de aparelho para ajudar nas tarefas domésticas. Além de falar da luz elétrica, que muda completamente a nossa rotina, permitindo que a gente possa estudar e trabalhar até mais tarde ou apenas socializar com as pessoas nesse período. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!